Olha, a gente vai seguindo nosso Boa Tarde Bahia. A gente tem imagens aí da nossa câmera da torre. Olha lá, imagem panorâmica bonita, da nossa cidade, mostrando aí que haviam prometido uma chuvarada para Salvador, principalmente a região do centro. Não. E aí ele já está aqui. Eu já vou lhe provocar, eu não disse qual era a região da cidade. Sóstenes Macedo está aqui, ele que é o chefe da Defesa Civil, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador. Cadê a chuva, né? Cadê a chuva? Tudo bem, eu sei que teve uma área de Salvador, principalmente eu vou falar para vocês quais são os locais. E a quantidade de chuva que está chovendo agora. Está chovendo agora? Não é pouca água, não. Mas diga aí. Eu saí da Codesal agora e vim para cá com o sol a pino. Conversava com o secretário Luciano Santos das prefeituras bairros, dizendo, bicho, é muito engraçado isso, para quem não entende, não acompanha. Primeiro, Salvador tem uma dimensão territorial enorme. Você tá na agonia, peraí, dê boa tarde pro povo primeiro. Calma, eu vou fazer essa introdução, porque eu vou dar boa tarde primeiro para uma pessoa aqui do estúdio. Tenha calma, Vitor Pinto. E falava com o Luciano Santos de como é sugêneres essa questão do clima na cidade. Eu falei com você outro dia, Vitinho, sobre isso. Certa feita, estava no gabinete, observando a televisão, e uma das televisões locais fazendo a cobertura do Porto da Barra, um sol, lotada a praia. Lembro. E o secretário Luiz Carreira, da Casa Civil, passando pela Bonocô e o mundo acabando. Lembro. Ele Sóstenes, o que é isso? Eu disse, secretário, se o senhor entender e perceber que o Porto da Barra está com muito sol. Então, desejar boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM, a aniversariante da semana, minha querida amiga Maria Fernanda, dizer que Maria Lorena Alves. Troquei porque veio esse Fernando na cabeça. Foi você me desconcentrando, tava tudo aqui no script. Tá calma, vendo? calma. Esse Vitor Pinto é sempre um culpa rapaz dele, que gosta né? de tirar a gente do eixo, mas dizer que eu estou muito satisfeito e muito feliz em estar aqui nesse estúdio em que Vitor se consagrou como um dos grandes jornalistas desta Bahia. Vitor, Maria Lorena, dizer a vocês o seguinte, agora, em 7 de abril, eu estou falando de 1 hora de chuva. Agora, 1 hora de chuva. Não é um dia, não são 6 horas. 55,8 milímetros. Em 7 de abril, em Cajazeiras 8, em Mangabeira 49 milímetros, Nova Brasília 43,4, em Águas Claras 40 milímetros, e para vocês terem ideia, eu acabo de receber da minha equipe a informação, chefe, estamos enviando SMS, porque o procedimento para esse tipo de ocasião em que ela começa a atuar de forma moderada a forte, e é o que está acontecendo, a gente envia SMS para aquelas populações das localidades. Lá no fundo, essa imagem que a gente está vendo, já é aquelas nuvens ali, pode ser a chuva que está caindo nessa parece região. Ali a parte da Bahia Porque Todos Santos, ontem seria mais para a outra ponta. Nesse horário, ontem, quando a gente mostrou essa tela... Tá muito fechado, né? Muito fechado, uma nuvem carregada, bem cinza, e depois dissipou. Mas nesta região não houve ocorrência de chuvas intensas. Aconteceu ontem na Boca da Mata, no Hospital Municipal. Sim. Foram 48 milímetros, também 1 hora. O que é que tem acontecido também aqui, para ficar claro para vocês? Elas têm se dado de forma muito repentina, muito intensas, o que de uma forma gera transtorno, porque traz alagamentos e outras consequências, mas ela não gera o nosso maior medo, que é a continuidade das chuvas, como a gente observa, por exemplo, no período da Operação Chuva. Março, abril, maio, junho, que ela é mais constante, ela é mais perene, muito embora, por vezes, ela fica até mais fraca, 5 milímetros, 10 milímetros, mas ali ela está solapando o solo, encharcando o solo esse que pode, por vezes, cair em escorregamento de terra. Agora a gente não vivencia esse momento, mas aconteceu de forma muito forte, muito intensa no interior do estado. Nós observamos, por exemplo, Ilhéus, nas 72 horas foram 214 milímetros, chegou em 24 horas a 194 milímetros naquela cidade. O que foi aquilo em Ilhéus? É o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno. As ACAS, que são as zonas de convergência. Conquista também foi alvo disso. Vitória da Conquista, bateu primeiro 80, chegou a 132 nas 24. Vi inclusive declarações, acompanhamento das equipes da Defesa Civil, da prefeita da região. Porto Seguro também teve uma chuva muito intensa. Hoje pela manhã já realizamos uma reunião nacional com o Senad, que é o Centro Nacional de Desastres, com a turma do CEMADEM, que faz esse monitoramento também, Defesa Civil Estadual, Defesas Civis Municipais da Bahia e de outras regiões do Nordeste e de Minas Gerais, porque, graças a Deus, a nossa terra, que é a terra de Todos os Santos, a terra da cidade do São Salvador, tem sido realmente protegida. Veja que em dezembro último passado, nós vivenciamos aqui a chegada de um sistema diferente, é o VECAM, o vórtice ciclônico de altos níveis. Estava previsto para um dia, ele não chegou no dia certo, porque fortes ventos e uma massa de ar quente segurou esse sistema no oceano. Sim. Foram chuvas muito violentas no oceano, ou seja, para a turma da navegação. A gente viu aí essa semana, inclusive, episódio com navegação. No dia seguinte, ela adentrou,
chuva de 53 milímetros em 1 hora, vento de 63 km por hora, e foram 44 árvores de grande porte que caíram na cidade. Vocês devem lembrar disso. Sim. O secretário Lázaro Gessler, o diretor Monteiro, a turma da SEMAN que estava envolvida nessa operação, tiveram aí dias e noites, madrugadas de muito trabalho, porque foram 44 grandes árvores que caíram por conta desses sistemas. O que a gente tem observado, Maria Lorena, meu querido Vitor, é de que efetivamente as mudanças climáticas elas têm se apresentado de forma cada vez mais intensas em todas as praças. Salvador, Rio Grande do Sul, você viu Porto Alegre, o ano passado, boa parte do ano passado, esse ano novamente, Santa Catarina, o Rio de Janeiro com 10 vidas perdidas na última semana, São Paulo, anteontem, uma vida foi perdida com raio. E aí quando a gente fala aqui, eu falava com o Kailane, que é o coordenador do Salvamar, e ele me ligou angustiado: Sóstenes, eu estou dando entrevista aqui para a TV e eles estão me falando, mas o sol está muito forte aqui, vai chover mesmo. Está confirmada a previsão? Está confirmada a previsão, porque a gente está acompanhando isso através de satélite, de radar meteorológico. Então, o que nós vemos é o que os olhos não veem. Então, a gente está vendo, acompanhando esse Não, sistema. se tem uma previsão do tempo que eu confio, é aquela que você manda pra gente no WhatsApp. Não bate ela errado. não bate errado. E não bate errado. É incrível. E a gente tem um cuidado de comunicar isso, Vitinho, porque certa feita eu estava com uma jornalista que milita nessa área do tempo, né? Ela realmente estudiosa do assunto e acompanha muito, e ela brincava comigo: Sóstenes, me dá o hora a hora que vocês têm. Eu digo: não, hora a hora é só interno. Por que o hora a hora interno? Porque a gente sabe a hora que vai chover. No dia do Bonfim, nós erramos na hora. Estava previsto a chuva entre 6 e 7 horas, choveu das 4 às 5. E depois teve uma garoinha ali depois, né? A procissão, houve do calor mesmo. Uma chuva mais intensa se deu das 4 às 5. Então a gente consegue acertar do hora a hora. O prefeito Bruno Reis recebe essa informação, a vice-prefeita Ana Paula Matos. As funções estratégicas, Secretaria de Manutenção, Limpurbe, aquelas que a gente precisa deixar atentas para uma eventual necessidade de operação especial na madrugada, como aconteceu essa coisa do VECAM com queda de árvores. Então, o secretário de Manutenção e a sua equipe não foi tomada por surpresa, sabia que alguma ocorrência de queda de árvores iria acontecer por conta dos ventos fortes. A gente não imaginava que fossem 44. Então, esse tipo de informação, a cada dia que passa, a gente vai especializando a nossa equipe. Hoje contamos com a equipe multidisciplinar valorosa, a equipe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC, que virou uma referência para todo o Brasil, coordenado por uma engenheira civil, a Alana. Nós temos lá 2 meteorologistas, o Juliano e o Laurísio, 2 engenheiros eletricistas que acompanham todos esses dados, o Diego e o Felipe, 2 estatísticas, Conceição e a Carla, e os operadores, que não necessariamente são especialistas, mas que estão ali recebendo as orientações dos especialistas para, através de um modelo que foi preparado para Salvador, ter essa precisão toda que nós utilizamos. E com isso não estou dizendo que os outros institutos, as outras organizações não têm conhecimento, não sabem do que vai acontecer. É porque, obviamente, a Defesa Civil de Salvador, nós precisamos nos debruçar em Salvador. E quando a gente faz a escala Salvador, a gente consegue ter uma precisão muito maior, diferente de alguns erros que por vezes acontecem e que a gente assiste, às vezes até angustia, porque a gente precisa passar para a população informação muito segura. Porque na hora que eu disser à população que vai chover e a população souber que não está chovendo, ela vai ficar despreparada para uma eventual necessidade de sair da sua casa e da condição de risco. Sábado último passado, realizamos simulados de evacuação na comunidade da Vila Picasso, que fica na região ali de Capelinha de São Caetano, na cota inferior ali da falha geológica, na região da Voluntários da Pátria, que fica no bairro do Lobato. Fizemos um grande simulado, 2 ao mesmo tempo, eu coordenando um, Dr. Francisco Costa Júnior, que é o coordenador de contingências, coordenando o outro, tudo isso sob a supervisão e coordenação de Fabiana, que é a coordenadora de evacuação e de articulação comunitária. Então a gente se submete nessa hora à orientação e à coordenação da nossa própria equipe para que tudo dê certo, porque isso tem um protocolo. E aí enviamos o SMS, acionamos a sirene, usamos as rotas de fugas e levamos as pessoas para as escolas que servirão de abrigos no futuro. A gente vai... Aqui, ó. Paralela está caindo água. Aí, ó, Toró. Emanuele Pereira. Tá vendo aí, Emanuele? Faz um vídeo e manda para Vitor, porque ele tá vendo o sol aqui. Muito embora ele já disse que a única que ele confia é a da Defesa Civil de Salvador. O Joel de Pirajá disse que também tá chovendo por lá. Mandar um abraço para a irmã dele, Jocélia, que fez aniversário ontem. Um abraço para Joel, um abraço para Jocélia, que fez aniversário no mesmo dia.
E o nosso ouvinte de final de telefone é o Jandir dizendo que está tempo nublado e está ventando bastante lá em Praia Grande, na Afrânio Peixoto. Você apontou ali agora, Vitinho, no mapa, na região ali, está debaixo do subúrbio. Agora, só, se você falou aí sobre os milímetros de chuva, a gente não tem noção do quanto é isso, do quanto é o previsto. Por exemplo, você falou dos bairros 7 de abril, né, e o do número aí dos milímetros, mas isso representa quanto? Isso era o esperado em uma semana? É o esperado em um mês? Porque em uma hora choveu isso. Essa quantidade, o que é que representa? Porque a gente não tem uma noção, da quantidade do que chove. Vê o número dos milímetros, Sim. mas não tem assim... Eu vou lhe dar pra gente ter uma dimensão do quanto choveu, Eu vou né? lhes dar uma dica. Ele Vocês recebem sempre as nossas tabelas com informações. Mostra aqui para a câmera aqui, pronto, aí. Não sei se está Não dá pra ver, pegar, não, né? não. Acho que por causa da claridade. Penso que sim. Mas todas essas informações, quando a gente lhe passa, 55,8 7 de abril, Cambonas. Sim. 49 em Cajazeiras 8, Mangabeira. 43,4 em Nova Brasília. 1 hora, 6 horas, 12 horas, até completar o mês. Sempre na cota inferior, à direita, abaixo, vai ter aqui a previsão para todo mês. Você sabe qual é a média histórica para o mês de janeiro? De janeiro? 76,9 milímetros. O mês inteiro. O mês inteiro. Nós pra tivemos Salvador. em alguma localidade. O mês inteiro para Salvador. Sim. 76,9 milímetros. Nós tivemos somente em 7 de abril em Cambonas, 55,8. Então já quase batendo Em uma hora. Dá para sim. entender? Então Isso. aí essa correlação fica fácil. Ou seja, mostra a intensidade Sim. efetivamente das chuvas que caem na cidade o tempo inteiro, entendeu? Eu acho que a gente vem internalizando na cultura do soteropolitano as informações do que é chuva, de como ela tem se processado, dos riscos. Isso é muito bacana, porque, como eu vinha dizendo, a gente tem feito Defesa Civil e Operação Chuva os 365 dias do ano. O prefeito Bruno Reis sempre fala que a Operação Chuva não se dá mais apenas nos 4 meses em que o decreto entra em operação. E está certo, a gente tem que trabalhar com prevenção. Estamos agora em janeiro e as nossas equipes estão fazendo simulado de evacuação, estão realizando capacitação dos moradores das áreas de risco, formando os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, os NUPDECs. As nossas crianças, assim que as aulas da rede municipal se iniciam, isso é uma parceria que nós temos constante com a Secretaria de Educação, o secretário Tiago Dantas e toda a sua equipe, os gerentes regionais de educação, são muito próximos, os coordenadores pedagógicos, as nossas equipes da Codesal. Nós entramos em sala de aula para capacitar as crianças e hoje, Vitor, nós temos 10 mil crianças já capacitadas em Salvador. O que a gente está fazendo é construir uma cultura nova para a nossa cidade que até então, até outrora, não era utilizada. É muito comum, ao assistirmos filmes japoneses, norte-americanos, quando há qualquer tipo de intempérie, chuva, nevasca, catástrofe, as crianças sabem como se deslocar rapidamente da sua escola para a parte de fora, ou sabem como se comportar. Eu vou citar um exemplo muito próximo da nossa realidade, que aconteceu há pouco tempo, e que até então as pessoas não sabiam direito como tratar do tema. A morte da fã no show no Rio de Janeiro. Sim. Muito sol, muito calor e a festa continua acontecendo. Em qualquer local do mundo que já atua na perspectiva das mudanças climáticas, e sabedores que porventura ou um calor intenso, extremo, ou um frio muito forte, shows são suspensos, eventos são cancelados. Não é isso mesmo? A gente não tem essa cultura ainda aqui. Então a gente viu aquilo acontecendo, talvez até aquele momento, com normalidade, passou mal, e não é normal. E aí a gente muda um pouco o pilar da chuva que a gente está vivendo agora, com o calor que estava fazendo em Salvador e que está fazendo em Salvador nos últimos tempos, e que o prefeito Bruno encomendou um projeto, um plano de contingências para a Defesa Civil. Nossos profissionais, a engenheira Rita Jane Moraes, que é engenheira civil e de segurança efetiva da Defesa Civil, ela coordena o mapeamento das áreas de risco, mas coordena também mega eventos. E preparou com sua equipe o plano de contingências para extremos de calor em Salvador. A vice-prefeita Ana Paula Matos, que é a coordenadora desse programa, já colocou em prática no próprio Festival da Virada. Sim. Já tivemos lá bebedouros de campanha, esses de uso em exército e tudo mais, para todos que queiram fazer o uso. No Bonfim, talvez tenha sido mais emblemático, porque aí vocês já visualizaram mais a questão dos bebedouros, dos aspersores de água. O meu amigo GG Magalhães, lá da Secult, fez uma peça belíssima, um pórtico com a vaporização. Tivemos também uns outros aspersores menores que ficavam nas laterais, onde as pessoas se acomodavam, chegavam perto, para junto com os bebedores fazerem ali a ingesta de água e também baixar a temperatura. Distribuidor de tanto
tanto com o dispenser quanto os sachês. Sim. Aí a vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula, estava à frente disso. E também, por fim, talvez o que ficou mais conhecido, a gente voltou aos anos 80, na lavagem do Bonfim, com os carros-pipa. Então nós dispusemos ao longo do trecho, ao longo do percurso, 5 carros-pipas, e aí a gente vai aprendendo. A gente colocou carro-pipa de 16 mil litros. Nossos amigos do Corpo de Bombeiros sempre usam um ali na calçada de 5 mil litros. Então a gente imaginou, poxa, 16 mil são 3 vezes mais. Acreditávamos ali que seria algo... que daria o tempo do percurso. Não deu. Então a gente já fez uma... É claro, a gente... Carnaval vai ter isso também? Carnaval vai ter. Ana Paula tem já apontado esses reforços. E assim, lá a gente já aprendeu, por exemplo, no Bonfim, de que a gente precisa ter um estoque. Então, além daquele carro-pipa 16 mil, uns 2 ou 3 para poder fazer a recarga naquelas posições estratégicas que foram previamente definidas pela equipe de engenheiros da Defesa Civil. Sóstenes, nós temos imagens agora, nesse momento, da Avenida Tancredo Neves, que pega a região ali do Sara, de Pernambués, imagens desse momento, enviadas agora há pouco por Léo Almeida, que está acompanhando o nosso programa. A gente vê aí a região da cidade, a região do Sara Kubitschek, o trânsito da cidade nesse momento, e tem outra imagem também que pega Você a região nublada. Que é a região do Tancredo Neves. É isso. Um jornalista daqui da Band mandou uma mensagem agora dizendo que estava o mundo acabando na paralela. Agora, ali já pega então, um pouco da região esse desenho, ele é sui generis, né? Gravado agora, enviado agora, nesse momento, pra gente, essas imagens que mostram aí as nuvens, a chuva caindo lá na região da Avenida Paralela, como a Emanuele tinha conversado com a gente. Esse aparelho que vocês têm, essa modernidade que você colocou aí, Sóstenes, de acompanhamento do tempo, da previsão do tempo, você consegue ter a dimensão, por exemplo, da Bahia toda, por exemplo? Não, vamos lá. Nós somos Defesa Civil de Salvador. Não, tudo bem, mas você nós enxergamos a Bahia toda, não. A gente enxerga o Brasil inteiro. A gente aqui, Vitor, isso é importante. Até para se precaver, se tiver vindo de outro estado. É importante você falar. São equipamentos distintos, tá certo? Nós temos os equipamentos de previsão e temos o equipamento de efetiva ocorrência do fenômeno. O de previsão, satélite e radar meteorológico. Então a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo no mundo. É claro que nosso olhar, nosso mistério é para Salvador. Por exemplo, Salvador, desde março de 2023, passou a ser um hub de resiliência das Nações Unidas. Eu estive no Uruguai, representando o prefeito Bruno, a vice-prefeita Ana, para receber essa certificação. De lá para cá, amanhã, inclusive, nós temos um colóquio dessas cidades hubs de resiliência. São 10 apenas em toda a América Latina. Salvador é uma dessas 10. São 5 no Brasil. Então, a gente capacita outros colegas, gestores de defesa civil, prefeitos da região metropolitana, do estado da Bahia e do Brasil. Recebemos, por exemplo, aqui, durante uma semana, o vice-prefeito, a secretária de Segurança Cidadã e o diretor da Defesa Civil da cidade de Francisco Morato, de São Paulo, que em 2021 houve a perda de 4 ou 8 vidas naquela cidade. Recebemos também as equipes com a vice-prefeita da cidade de Franco da Rocha, também em São Paulo, que foram 18 vidas perdidas naquela chuva. Diversas são as cidades que vêm a Salvador para conhecer o que a gente já evoluiu, que a gente conseguiu avançar, aprender com as nossas tecnologias, com os nossos protocolos e replicar nessas outras cidades. Então, dessa forma, a gente também faz uso dessa tecnologia para auxiliar essas cidades. Daquela chuva de 2021, muitas cidades do interior do estado sequer tinham informação, porque não tinham pluviômetros da própria cidade, do CEMADEM e do Instituto Nacional de Meteorologia nas cidades, para computar a quantidade de água que caiu naquela cidade, para que elas pudessem solicitar, por exemplo, dispensa de recurso federal por meio da plataforma S2ID da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Quem auxilia muitas vezes somos nós. Então a gente faz esse estudo do todo. Agora, o nosso modelo, que eu expliquei para vocês, os algoritmos que são utilizados para fazer a modelagem da quantidade de chuva que vai cair é para Salvador. Mas sim, a gente acompanha tudo o que acontece e aí o que você fala é importante para a gente saber se está vindo da região sudeste, e a gente já sabe quando é que vai chover em Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna, vai subindo, dependendo do fenômeno, se é uma frente fria. As ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é o que está ocorrendo agora, é uma diagonal que ela corta de forma perpendicular do norte, cortando a parte central até o nordeste do Brasil, e outros fenômenos que porventura aconteçam. Agora, Salvador, isso é importante citar, por conta própria, e foi uma pauta do debate dessa manhã com a Defesa Civil Nacional, com o Senad, com o CEMADEM, até inquietações nossas, de que se Salvador, o ex-prefeito Assemineto, o atual prefeito Bruno Reis, investe quase 30 milhões de reais em orçamento para a pauta da Defesa Civil,
tem cidades que, obviamente, não conseguem. Então, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, qual eu sou conselheiro, ele, por obrigação, deve alimentar estados e os estados, por sua vez, alimentar os municípios. Talvez a Defesa Civil de Salvador tenha se transformado no que se transformou de 2016 para cá, justamente pela ausência desse suporte dos outros entes que, até então, diferente de outras praças como Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que as estruturas estaduais e a nacional dão um suporte maior, aqui não havia, e aí nós precisamos fazer todo esse investimento para que nós não tivéssemos mais as cenas do passado de tragédias com vidas perdidas. Então, 2021, 2022, 2023, espero em Deus que 2024 seja igual, com todas as vidas preservadas. A gente vai continuar a conversar com Sóstenes Macedo, ele que é diretor-geral da Defesa Civil, está aqui com a gente no estúdio. Nosso ouvinte, inclusive telespectador, pode mandar sua dúvida. Você que é morador de área de risco também, fique à vontade para participar aqui da nossa programação. Valéria, já está chovendo, Praia Grande também na região do subúrbio choveu, Paralela aí, ó. Chuva também, muita chuva. A gente vai acompanhando aqui no Boa Tarde Bahia. Por enquanto, na Federação tá nublado aqui, né, nos estúdios, mas sem chuva neste momento. A gente segue acompanhando. Mas vamos